Bem-vindos a mais um webinário da Huntington. Eu sou a Fernanda Rodrigues, médica do corpo clínico da Huntington há 11 anos, atualmente responsável pelas cirurgias da Huntington, que engloba o nosso tema de hoje, que é sobre endometriose. Endometriose é um tema muito importante, porque é uma doença extremamente prevalente. 1 a cada 10 mulheres possui endometriose e a maioria das mulheres estão em idade reprodutiva. E aproximadamente 50% das mulheres que têm endometriose vão ter alguma dificuldade para engravidar. Por isso que é uma doença tão importante de nós conversarmos e entendermos como a endometriose funciona e como ela pode afetar a infertilidade. E a grande questão é que muitas mulheres não são diagnosticadas a endometriose. E existe um intervalo muito grande entre o primeiro sintoma e o diagnóstico da doença. Por isso é tão importante nós alertarmos as mulheres em idade reprodutiva sobre a existência da endometriose. E a endometriose pode afetar a fertilidade em qualquer um dos seus estágios, desde o mais leve até o mais grave. Claro que quanto mais severa a endometriose, mais impacto vai ter na fertilidade. E quais são esses impactos? O primeiro impacto é o impacto anatômico. Então, quando na presença da endometriose, por ser uma doença inflamatória, ela gera aderência entre os órgãos. E isso pode dificultar o funcionamento das trompas, que é justamente o local onde acontece o encontro do óvulo com o espermatozoide e o transporte do embrião lá para dentro do útero. Então, se anatomicamente a trompa está comprometida, esse transporte pode estar prejudicado e pode dificultar a gestação espontânea. Então, esse é o principal impacto da endometriose na fertilidade. Ocorre também o impacto molecular. O que é isso? Por ser uma doença inflamatória, a endometriose pode alterar a composição do fluido peritoneal, ou seja, o ambiente da pelve fica inflamado. E isso gera uma localização mais desfavorável tanto para o desenvolvimento embrionário quanto para a qualidade dos gametas, óvulo e espermatozoide. Existe também um possível impacto na reserva ovariana, porque muitas das mulheres com endometriose possuem aqueles cistos dentro dos ovários, e isso pode também comprometer a reserva dos óvulos. E também tem um impacto na receptividade endometrial, com a mudança de alguns receptores de progesterona e outros receptores que atuam na implantação embrionária. Então, acredita-se que quem tem endometriose também pode ter um impacto na receptividade do endométrio. Quando suspeitar de endometriose? Os principais sintomas, sem dúvida, são as cólicas menstruais. Então, são cólicas muito intensas que vão piorando progressivamente ao longo do tempo. Essa, sem dúvida, é a principal queixa das pacientes. Agora, existem outras queixas, que são dor na relação sexual, dor na hora de evacuar ou alguma alteração urinária quando a paciente está menstruada. E também tem aquelas dores pélvicas crônicas, que a paciente sempre tem dor, mesmo que não esteja menstruada. Então, quando a paciente apresenta algum desses sintomas, é muito importante fazer a investigação da endometriose. Então, o diagnóstico da endometriose é feito por alguns exames específicos. Então, aqueles exames de rotina ginecológica que a paciente faz com o seu ginecologista todos os anos, nem sempre faz o diagnóstico da endometriose. Então, quais são os exames específicos que nós solicitamos para a investigação?
Então, os principais são ultrassom com preparo intestinal, que é um ultrassom dirigido para investigar a endometriose com um preparo adequado do intestino, feito por um médico habilitado para realizar, e a ressonância nuclear magnética, que também visualiza bem as lesões de endometriose. Alguns anos atrás se usava a laparoscopia, a cirurgia, para fazer o diagnóstico da endometriose. Hoje, nós reservamos a laparoscopia para o tratamento, porque com os métodos radiológicos é possível fazer o diagnóstico e mais, mapear a endometriose para guiar a estratégia cirúrgica. Então é muito importante realizar esses exames específicos para saber se tem endometriose ou não. Com relação ao tratamento, esse sim é bastante desafiador, porque a endometriose ela é uma doença bastante heterogênea e existem vários tipos de tratamento que possam ser realizados. Então, não existe um único caminho a ser seguido no tratamento da endometriose. Então, o tratamento ele tem que ser totalmente individualizado, baseado em vários fatores que nós vamos avaliar em cada caso. Eu costumo dizer que o tratamento é como se fosse um grande quebra-cabeça, que tem várias peças que nós precisamos avaliar para determinar o melhor caminho, a melhor estratégia para aquele determinado caso. Então, quais são essas peças que nós avaliamos em cada paciente? Idade da paciente, muito importante. Reserva ovariana. O quanto tempo ela está tentando engravidar, o tempo de infertilidade. Se ela já fez alguma cirurgia anterior à endometriose ou não. O quanto ela tem sintomas, o quanto a endometriose atrapalha a qualidade de vida dela. E claro, como está o diagnóstico, o quão severa, quanto grave, se tem lesões em outros órgãos ou não. Então isso tudo vai guiar qual é o melhor tratamento. E além disso, não menos importante, temos que lembrar que também tem os fatores masculinos. A avaliação masculina do sêmen é muito importante também na tomada de decisão de qual é o melhor tratamento a ser seguido. Os tipos de tratamento são basicamente o tratamento clínico, que é tratamento com remédios, o tratamento cirúrgico e o tratamento com as técnicas de reprodução assistida, que é a fertilização in vitro. Então, basicamente esses três. O tratamento clínico, ele é mais reservado para aquelas pacientes que não desejam engravidar, que podem usar remédios a longo prazo para controlar a endometriose. Geralmente esses pacientes possuem dor e melhoram com o tratamento clínico. O tratamento cirúrgico consiste num tratamento mais resolutivo, que é uma intervenção cirúrgica, geralmente por laparoscopia ou cirurgia robótica, que tem por objetivo a remoção das lesões de endometriose. Com isso, melhora o controle dos sintomas, diminui a chance da endometriose voltar e também melhora as condições da pelve para ela poder engravidar. Então, é um tratamento mais resolutivo mesmo. As técnicas de reprodução assistida são basicamente a inseminação intrauterina, que é colocar o sêmen do marido dentro do útero. Essa técnica, as pacientes que têm mais benefícios são as que têm endometriose mais leve. E a fertilização in vitro, que é a melhor maneira das pacientes com endometriose, sobretudo aquelas mais graves, conseguirem engravidar. Eu costumo dizer que no laboratório não tem endometriose. Então, é um atalho que nós podemos utilizar para a paciente conseguir alcançar a gestação. Esses são os tipos de tratamento. Agora, qual é o tratamento mais indicado para cada caso? Isso deve ser avaliado individualmente, baseado naqueles fatores que nós falamos anteriormente. E existem situações que eu chamo de situações especiais que merecem uma atenção. Por exemplo, os endometriomas.
Então, endometriomas são cistos de endometriose dentro dos ovários. E por que eles são preocupantes? Porque a presença do endometrioma pode comprometer também a reserva ovariana. E a paciente, ela pode já ter uma reserva diminuída por algum outro motivo, pela idade, cirurgia prévia. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O principal tratamento do endometrioma é, de fato, a remoção cirúrgica deles. Porém, sabe-se que a remoção cirúrgica também pode comprometer a reserva. Então, nós temos que pesar o risco-benefício da retirada dos endometriomas antes dessa paciente engravidar. Então, a melhor forma de avaliar isso é sabendo a reserva ovariana, sabendo o tamanho do endometrioma e se eles são de um lado ou se eles são bilaterais. E sempre considerar antes a preservação da fertilidade nesses casos, porque muitas dessas pacientes talvez de fato precisarão de uma cirurgia e o congelamento de óvulos ou o congelamento de embriões antes da cirurgia pode dar uma segurança maior em relação a uma possível perda de reserva ovariana no procedimento. E uma outra situação especial é a endometriose profunda com lesão intestinal ou lesão de outros órgãos. Então, a endometriose profunda é aquela que infiltra os tecidos, tem uma infiltração maior que 5 milímetros e ela pode comprometer a função do órgão. Então, é uma situação que também merece bastante atenção. E esses casos de endometriose profunda, 5 a 12% aproximadamente, possuem lesão no intestino. Então, são casos que 90% das vezes tem bastante sintoma, mas alguns casos são assintomáticos. Então, precisamos sempre estar atentos para fazer o diagnóstico correto. Nesses casos de endometriose profunda, é importante considerar, sim, o tratamento cirúrgico, porque a cirurgia, além de remover as lesões e tratar clinicamente a paciente e melhorar a qualidade de vida, ela também vai tentar restaurar os órgãos e tentar melhorar as chances de gravidez. Nesses casos, a cirurgia pode ajudar a melhorar tanto a chance da gestação espontânea, quanto as chances de uma futura fertilização in vitro que a paciente vá fazer. Portanto, a cirurgia ela pode ser um caminho interessante para esses casos mais avançados da endometriose. Então, nesses casos de endometriose profunda, é muito importante sim considerar a cirurgia, porque a cirurgia tem um papel tanto de remover as lesões e melhorar os sintomas da paciente, a qualidade de vida, quanto restaurar a anatomia da pelve e preservar os órgãos reprodutivos. Assim, a chance de gravidez, tanto espontânea quanto de qualquer tratamento de fertilização in vitro que ela for fazer, vão ser melhores. E com relação ao tratamento cirúrgico, é importante ressaltar que a cirurgia não é uma cirurgia simples. É uma cirurgia bastante complexa e bastante minuciosa, que exige uma equipe multidisciplinar que tenha essa visão tanto de tratar a endometriose, remover as lesões para a melhora dos sintomas e da qualidade de vida da paciente, mas também de preservar a fertilidade, poupar os órgãos reprodutivos. Então, essa visão é muito importante durante o tratamento cirúrgico. Então, a equipe tem que ter essa expertise, os materiais devem ser adequados para esse tipo de procedimento. Hoje em dia, nós dispomos também da cirurgia robótica, que veio para agregar, que veio para somar essas técnicas, tudo isso com o objetivo de restaurar a anatomia e melhorar as chances de gravidez das nossas pacientes. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso webinário sobre endometriose, que é um tema tão importante. Coloquem, por favor, as suas dúvidas na caixinha de perguntas. Estaremos à disposição para responder. E quero convidá-los para acompanhar os próximos webinários que teremos e os nossos conteúdos nas redes sociais.
Muito obrigado e até o próximo!